Olá, pessoal. Vamos então continuando aí com a nossa parte de somitogênese, a formação dos somitos, relembrando um pouco aqui a vocês que a formação dos somitos então envolve o mesoderma paraxial, que veio lá do mesoderma pré-somítico, da região posterior, né? Então, dando origem aos somitos. A gente vai ver agora essa subdivisão desses somitos em esclerótomo, miótomo e dermátomo, com os seus sindótomos e células endoteliais aqui advindo dessas divisões, tá? Então, a gente aqui vai estar sempre falando aqui de embriões de galinha, porque, como eu falei, é onde você tem maior facilidade, né, de acesso a esses embriões, e aí um embrião aí é que a gente consegue visualizar no embrião de 2 dias, né? Aqui estaria a região do somito, né? Aquelas que vieram da região posterior. A gente já tem aquele pedaço ali de grupamento, né? Grupamento de células formando somito, e aí começa aqui a diferenciação celular aqui do esclerótomo, que vai dar origem às células da cartilagem, vértebras e costelas, o dermomiótomo, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Como eu já falei, que dá origem, e logo embaixo aqui a notocorda, essa visão lateral, tubo neural e a ectoderma em cima, tá? A crista neural aqui foi omitida por simplificação. Então, conforme o tempo vai passando, a gente começa a visualizar aquele somito que era uma região, né, mais arredondada, com mais aquelas células epiteliais, quase que uma forma de tubo, ele vai mudando de forma a partir da proliferação de células musculares, né, principalmente o miótomo, que dá origem aos músculos, né? Vocês veem que a gente vai tendo uma proliferação, uma diferenciação celular bastante grande no embrião de 4 dias de galinha, né? Então, a gente vê aqui o dermatomiótomo apexial, que fica embaixo, aqui toda essa proliferação aqui da região central do miótomo, os mioblastos, as células do esclerótomo, né? Como eu falei, vão dar origem depois às vértebras, todas elas, então, se associando umas às outras, tá? Como a gente falou, né, o dermátomo vai dar origem à derma das costas, o miótomo aos músculos da caixa torácica, da parede abdominal, das costas, os membros e até a nossa língua. E o esclerótomo vai dar origem à cartilagem das vértebras e das costelas, tá? Aqui é só mostrando como que ocorre esse processo de formação das vértebras, e é isso que é importante, porque a gente tem uma formação que ela é bilateral, né? Ou seja, a gente tem somito de um lado, somito do outro lado, e eles vão envolver esse seu tubo neural. Um dos objetivos aí das nossas vértebras é o quê? A proteção do nosso sistema nervoso. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, as vértebras em processo de formação, notocorda embaixo, tubo neural, e aqui já uma vértebra já processo de formação já bem avançado, os arcos vertebrais, né? Toda a região, então, agora envolvendo o teu tubo neural. Então, a gente teve uma formação bilateral e houve essa fusão no centro, envolvendo, né, as nossas vértebras. E aqui, ficando bem claro, né, dermátomo e miótomo, logo aqui, que vão depois se diferenciar nas diferentes regiões, né, de músculos das costas, a partir da derme, etc., né? Aqui é para mostrar para vocês que todo mundo fala o que é a notocorda, né? Nós, como cordados, né, nós temos a notocorda em cordados mais basais, né, em grupos mais basais, como as acídeas, a notocorda permanece, né, durante um tempo, mas em nós ele acaba degenerando. Aqui está então, a notocorda, a gente tem o esclerótomo e a região do disco intervertebral. A única região, né, e realmente a notocorda permanece na região aqui intervertebral, né? Que a gente tem essa cartilagem, a notocorda fica bem no meio, tá? Então, a gente vai dar origem, então, realmente a esse núcleo pulposo do ânus fibroso, a cartilagem fibrosa, tá? Isso que a notocorda dá origem. O resto, ela degenera, então, aqui entre as vértebras, né? No interior das vértebras, ela degenera a notocorda, tá? Então, agora a gente vai vou conversar um pouco com vocês sobre o período, né? A gente terminou, então, aqui é toda a parte de somitogênese. Espero que tenha ficado claro que a formação dos somitos principalmente das vértebras, dos músculos das costas, dos músculos, no mesoderma paraxial, ele é fundamental para a nossa função como vertebrados, né? Então, agora a gente vai falar do período que está entre a 4ª e a 8ª semana, que é a chamada organogênese, ou seja, gênese de geração, organo de órgãos, tá? Então é isso que a gente vai ver aí nesses próximos minutos aí. A organogênese a gente também, de forma didática, a gente separa em humanos entre a 4ª e a 8ª semana, mas só relembrando que a formação dos órgãos ela vai se estender até o seu nascimento e até depois. Isso é só uma forma didática
de separar, porque uma vez que a gente gastrulou, neurolou, formou os somitos, a gente também vai estar formando, localizando os órgãos, né? Os primórdios desses órgãos aí entre a quarta e a oitava semana. Então, nesse período de organogênese, como eu falei, os somitos vão estar aumentando, né, até atingir o seu número máximo. O tubo neural, a gente viu, né, que vai estar, né, fechando ali no final da terceira semana, rostral e caudal, vai formar os arcos faríngeos, né, arcos branquiais, são estruturas importantíssimas também para o nosso desenvolvimento, né, participação das nossas células também da crista neural. O coração vai começar a bater, né, também ali no início da quarta semana, né, no final da terceira semana, início da quarta semana. A gente vai ter a formação de uma eminência do encéfalo também na região caudal, a gente vai ver como é que são esses dobramentos. Os brotos desses membros vão se formar, né, membro superior e inferior, o embrião vai começar a crescer também para suas extremidades, fora aquele tronco que vocês veem, né? Formação das fossetas ópticas, placóides do cristalino, a gente viu há pouco ali as formações das vértebras, e também uma grande expansão das células neuronais, com aumento também da região do encéfalo, né? Isso a gente mostrei para vocês num vídeo anterior, né? Entre 22 e 23 dias, a gente tem esse fechamento em forma do zíper para a região anterior e posterior, com neuróporo caudal e neuróporo rostral, o anterior, né? Que a gente viu que esse fechamento é fundamental, participação do próprio ácido fólico, né? E a gente observa bem, né, que conforme vai passando o tempo, que o surgimento desses arcos faríngeos, com 28 dias, né, essas estruturas também super importantes aqui, placóide do cristalino, primórdio do cristalino, e o aumento dessa região cefálica e os brotos inferiores e superiores também aumentando de tamanho, né? Lembrando que o neuróporo rostral vai se fechar primeiro na região anterior e alguns dias depois na região posterior, tá? Essa eminência caudal, então a gente tem uma cauda ao longo do desenvolvimento que depois regride, né? Isso também é comum nos vertebrados, nos cordados, tá? Aqui, com já um pouco posterior, a gente vê o coração também formado já primeiro do lado de fora, sendo trazido para o interior no processo de fechamento. A gente vê esse aumento muito grande aqui da região também do encéfalo, né? Todos os somitos já muito bem formados, a eminência caudal começando a regredir, né? Os membros superiores e anteriores, eles vão também aumentando sua representatividade, né? O cordão umbilical, então aqui também conectando, né? Então começa um processo de dobramento ventral do embrião, né? Na verdade, não só ventral, mas anterior e posterior, o embrião começa a se dobrar e formar essa forma que a gente tem, que é uma forma de um cilindro, né? E tudo isso é muito bem controlado. Caso você tenha um problema nesse fechamento ventral, você tem muitas vezes um indivíduo que não é viável, né? Então é isso que a gente vai estar vendo, esse dobramento das extremidades cefálicas, né? Caudal na região posterior e lateral. E tudo isso acontece relativamente ao mesmo tempo e vai produzir essas dobras, essas pregas cefálicas, caudais e laterais. E é isso que a gente vai estar vendo. A gente tinha um embrião que ele tinha esse plano, né? Ele era trilaminar, um disco, e agora ele vai se fechar e vai formar. Então, nós vamos virar um cilindro. E dentro desse cilindro a gente vai ter tubos, né? Que são o seu sistema nervoso, sistema digestório, né? Tudo isso é o que a gente vai ver. Então, aqui está a primeira prega, que é a prega cefálica. As primeiras pregas são cefálicas e caudais. Aqui a gente vem a prega neural, aqui no início. Se você fizer um corte transversal, a gente vai ver o tubo neural, os somitos. Mas o que acontece? O indivíduo começa a crescer muito, tanto na região cefálica quanto na região caudal, né? Começa a aumentar muito do tamanho, a região anterior e a região posterior, e aí acaba gerando essas pregas, tanto caudais quanto cefálicas, e o saco vitelino diminui de tamanho, sendo incorporado, então, trazido para o interior do corpo. Então, essas pregas neurais da região cefálica são caracterizadas, então, pelo seu primórdio da região mais anterior, primórdio do encéfalo, e o crescimento do encéfalo, então, ele vai passar, aqui está a sua boca, né? Ele vai, aqui está a boca, aqui é a região do coração, você vai ter, então, esse grande aumento, vai fazer com que o encéfalo cresça mais anteriormente, e aí fazendo, então, essa prega, né, esse dobramento cranial do indivíduo. Agora, esse dobramento cranial aqui com mais detalhe, aqui
estaria a região da boca, a membrana orofaríngea, o seu coração aqui do lado de fora, o próprio celoma, espaço aqui pericárdico, que quando tem esse encéfalo crescendo muito, aumentando muito, realmente a boca é trazido quase que realmente trazido para trás, e o coração para dentro do corpo. O coração estava na região mais anterior, por causa do dobramento, por causa do crescimento do encéfalo, ele é trazido para o interior do corpo, ok? A mesma coisa que também acontece, né, aqui com esse dobramento então caudal, parte do saco vitelino vai ser incorporada ao embrião, né, uma parte você vai ter o intestino anterior, intestino médio e intestino posterior, que vão sofrer processo de diferenciação, que eu vou estar falando um pouquinho mais daqui a pouco, tá? No intestino anterior, então, ele vai estar entre o coração primitivo e o encéfalo aqui, dá para vocês verem a membrana, né, que a gente chama de membrana orofaríngea, a região anterior, você vai ter essa separação entre o que é o estomodeu, que é a região ectodermal, né, toda essa parte aqui da boca é ectoderma, né, e o endoderma realmente é o tubo que fica interno. E o septo transverso, aqui a gente consegue visualizar, que vai dar origem principalmente a regiões do diafragma, que separa a caixa torácica da cavidade abdominal. Esse dobramento, então, além do dobramento cefálico, você tem o dobramento caudal, e como a gente também viu, já falou um pouquinho, a parte distal, né, posterior da medula espinhal também cresce bastante, e aí com esse crescimento você vai ter, então, toda essa região projetando sobre a membrana posterior, membrana cloacal, e aí a gente vai ter a formação do intestino posterior, que vai formar depois a cloaca, tá? Lembrando que as extremidades sempre são de ectoderma e a parte de intestino, a parte endodermal é a parte mediana desse intestino, tá? Aqui é só um detalhamento disso, antes, né, de ter a membrana cloacal, pedículo do embrião, o tubo neural, então com esse crescimento da medula espinhal aqui, o que acontece? Novamente, aqui a gente tem esse dobramento, trazendo aqui a lantoide, intestino posterior, tudo para o interior do corpo, né? Que antes estava para a região mais externa, tá? E por último, além das pregas cefálicas e caudais, a gente tem as chamadas pregas laterais. O embrião, para virar um cilindro, ele tem que se dobrar, né? Isso também acaba que o próprio crescimento da medula dos somitos vai fazendo com que o embrião vai tendo uma pressão para fazer esse dobramento, né, direita e esquerda. Então a gente está vendo aqui esses dois lados, né, esse dobramento. Mais uma vez, as pregas laterais, o saco vitelino aqui sendo incorporado aí ao embrião, e a gente vai ter essa estrutura de um tubo dentro de um tubo, né? O embrião todo vai virar um tubo, e você vai ter um tubo de sistema nervoso, um tubo digestório dentro do embrião, que é o que está sendo demonstrado nesta figura aqui, no corte. A gente vê então o tubo do intestino médio, né? Aqui o fechamento ventral do embrião, tá? A partir dessas duas pregas, né? A formação de cavidades, né? E essas paredes abdominais, né? Vão trazer, né? A parte ectodermal vai trazer todo o restante para o interior do corpo. A gente tem então toda essa região de pedículos de oducto vitelino, que é uma comunicação entre o intestino médio e o saco vitelino, né? Vai ter a região também umbilical, né? O âmino ser ligado com a superfície ventral do embrião, e por último também o próprio pedículo do embrião, ele vai formar também o cordão umbilical. Então todas essas estruturas aqui que são formadas, que tem relação aí com o endodermo, são importantes para o processo de formação desse embrião e a comunicação do mesmo com a placenta, né? Esse é um processo super importante. Então, aqui nesse vídeo, eu só vou mostrar um pouquinho para vocês o processo, né? Que é um processo dinâmico. Vou tentar mostrar um pouco para vocês como que vocês vão ter depois aulas, né, específicas sobre desenvolvimento gastrointestinal, mas aqui é só mostrando aqui um embrião de 3 semanas, aqui o chamado cavidade amniótica, saco vitelino. Então, só lembrando, ectoderma em azul, mesoderma em vermelho e endoderma em amarelo, uma convenção. Cavidade amniótica, região posterior, membrana cloacal, o saco vitelino. E aí a gente vai ver esse crescimento tanto do encéfalo quanto da medula espinhal, que vão envolver o embrião e vão trazer nessa região posterior, está trazendo o coração, cavidade pericárdica, para o interior. Olha como é que o embrião aumenta na região posterior, anterior e posterior, e aí o coração agora está no interior do mesmo, e a gente tem tanto a parte de endoderma aqui em amarelo sendo incorporado, quanto
esse grande crescimento do encéfalo, tá? Isso agora é só mostrando como isso acontece num corte transversal, cavidade amniótica, aqui a notocorda, a gente vai ver o dobramento do embrião, aqui o sistema nervoso sendo incorporado, mesoderma no meio, ó, fechamento aqui, os somitos de cada lado, vértebras, e daqui a pouco vai acontecer esse dobramento das pregas laterais que vão formar o tubo dentro do tubo, que é o que vocês estão vendo aqui. Olha o saco vitelino sendo incorporado, e aí, num determinado momento, a gente vai ter o quê? Essa estrutura do sistema nervoso e o sistema digestório aqui, então é o que a gente chama de tubo dentro do tubo, tá? Vou entrar em todos os detalhes de formação que vocês vão ter em outras matérias, desenvolvimento do esôfago, desenvolvimento de vertículo respiratório, sistema respiratório, do intestino, suas rotações. É só para mostrar para vocês os eventos iniciais da organogênese, tá? Aqui, só para mostrar que toda essa formação, né, da cavidade amniótica, essa conexão do saco vitelino, os vasos vitelinos, aqui o pedículo, né, a conexão entre as veias e artérias aqui nos vasos umbilicais, né, a gente aqui é o finalzinho aqui do resquício do saco vitelino no pedículo, né, conector, e aqui os vasos aqui conectam, né, tanto as artérias quanto as veias, que vão conectar o embrião com a própria placenta aí no próprio cordão umbilical. Esse processo, como eu estava falando para vocês, enquanto a gente está tendo processo de neurulação, seu processo de fechamento, aqui a notocorda embaixo, a gente vê nos seus dois lados aqui o seu gut, né? O teu intestino sendo formado, e toda a parte de mesoderma também cardiogênico, o coração começa entre duas regiões, ele acaba que vai ser fusionado na região ventral também, após o processo de fechamento. Então, tem grande conexão entre as cavidades, né, a somatopleura, a esplancnopleura e o mesoderma cardiogênico também, muito próximo aqui do nosso sistema digestório. Tudo é, então, conectado nesses processos de formação aí do sistema digestório, tá? Aqui, mais uma vez, só mostrando para vocês como que o endocárdio, né? Que você tem o endocárdio, miocárdio, pericárdio, que são as estruturas do coração, né? O miocárdio, que é um músculo que bate, mas internamente a gente tem o endocárdio aqui, o tubo endocárdio, em volta dele o miocárdio, e a gente vê durante esse processo aqui como que duas estruturas que eram separadas, né? Que estavam bilateralmente separadas, vão se fusionar na região mais ventral do nosso corpo, no caso, no nosso tórax. A gente vê bem tubo neural, notocorda, o tubo digestório e logo abaixo o coração, né? No caso, quando eu digo abaixo, é mais ventral, né? Onde vai ter o endocárdio, onde vai ter aqui o miocárdio, formando então aí o coração com endocárdio e miocárdio logo posteriormente, essa conexão. Então, o coração é uma estrutura mesodermal muscular, tá? E mais uma vez, essa estrutura em que a gente tem vários tubos, né? Dentro de um tubo completo, né, um embrião totalmente fechado, né, pela ectoderma por fora. É um processo interessante, é um processo muito de separação dessas estruturas, né? A gente, durante o período fetal, a nossa circulação, ela não é uma circulação aberta, né? Como a gente sabe, na verdade, não é chama nem de circulação aberta, mas é uma circulação em que o sangue é bombeado para os pulmões, retorna para o coração, por volta, vai para o corpo inteiro, né? A gente tem um processo de oxigenação, é isso que acontece, né? E durante esse processo, é o nosso processo de oxigenação, levada de sangue rico em oxigênio, e retorno de sangue, né, venoso de volta para o coração, onde ocorre novamente o bombeamento para os pulmões. Durante o processo de período fetal, a gente não tem isso, né? A gente tem o quê? A gente tem bombeamento, né? Pelo coração, o sangue passa pela placenta e retorna. Toda essa parte aqui, que é uma parte específica para a circulação fetal. A gente não tem o sangue, então, indo para os pulmões. Esse processo de oxigenação do sangue ele não ocorre via pulmões, só depois que você nasce, né? Logo após seu nascimento, que é o estabelecimento da sua circulação definitiva, tá? Então, isso é bastante diferente. E esse processo de interconexão entre o feto, né, entre o embrião em desenvolvimento e a mãe, ele é super importante. E ele é feito a partir daquilo que eu tinha falado para vocês, das vilosidades, né, primárias, né, o estabelecimento de 11 a 13 dias no embrião, né,
tudo se investe muito para você ter essa criação dessas conexões entre os tecidos embrionários e os tecidos maternos, a partir dessas lacunas trofoblásticas, essa conexão com os vasos maternos, né, com mesoderme extraembrionário, citotrofoblasto, e vai então se aumentando cada vez mais essa chegada das artérias coriônicas e veias também coriônicas, você vê que os vasos chegando, né? E aqui uma troca também de nutrientes, uma troca gasosa muito próxima aqui nesses vesículos terciários, né? Às vezes aqui por a própria difusão, em contato aí com citotrofoblastos, cistotrofoblastos, essas lacunas, né, trofoblásticas que vão estabelecer então um processo de circulação, renovação de sangue e nutrientes, tá? Aqui a gente vê como que é o processo de geração, de ocupação da própria cavidade intrauterina, né? No início, como o embrião, no caso que o feto está localizado, toda a região de desenvolvimento, de interação entre a mãe e o feto, né? Com diferentes partes da placenta. Vocês veem aqui as rotações que a gente consegue ver aqui com 20 semanas já a rotação, conexão com o cordão umbilical, as diferentes partes da placenta, né? E a importância propriamente dita de uma nutrição adequada materna e essa interação entre particularmente a parte embrionária e propriamente a parte materna da placenta e essa ocupação de espaço aqui que no final da gravidez passa a ser também um problema, né? Só para mostrar, né, que a gente tem todos esses pedículos de conexão, não podemos nunca esquecer da cavidade amniótica, conexão aqui com o saco vitelino, dentro do embrião em formação também, toda a contribuição do saco vitelino, o hidroalantoide e outros anexos embrionários que tem durante o processo, né? Como se forma eles, também é um aspecto também muito importante da vida intrauterina. E aqui é só demonstrando, né, nessa figura, como que acontece entre a 4ª e a 8ª semana esse processo, então, de conexão. Vocês veem esse aumento imenso aqui da cavidade amniótica, aqui a conexão, né, entre o saco vitelino, você vê que ele tem um espaço muito grande na 4ª semana e ele vai diminuindo, né, a sua importância, seu tamanho aqui ao longo do tempo, né, principalmente nessa parte amarela, que é a parte de endoderma, né, que é um processo de formação. Aí, por último, a gente está chegando já no final, a gente vai ter um seminário sobre isso, que é sobre a formação de gêmeos, né? E na formação de gêmeos, a gente vai ter um seminário, mas eu já estou adiantando, porque ela é diretamente vinculada à presença, né, ou ausência dessas membranas extraembrionárias, das divisões celulares logo no início, né? Então, a gente tem gêmeos que a gente chama de falsos, são aqueles que são oriundos de processos de fertilização completamente independentes, né? Vão formar massas internas independentes, vão ter cavidade amniótica, placenta, tudo totalmente separado, né? Então, são chamados gêmeos falsos, vão plantar em regiões diferentes, então eles só são gêmeos no sentido de que eles vão nascer juntos, mas eles não têm semelhança tão grande em termos de DNA nem de desenvolvimento, tá? Isso pode acontecer também, esse tipo de processo pode acontecer até com gêmeos monozigóticos, desde que o processo de separação desses gêmeos seja logo no estágio de 2 células, em que cada uma vai viver entre aspas, uma vida totalmente diferente. Agora, os gêmeos chamados monozigóticos, eles podem ser separados, né? Podem se dividir nessas 2 células em 2 camadas internas, né? Entre si, com um único trofoblasto. Então, aqui a gente vê, né, cavidades amnióticas separadas, né? Podem até ter um córion comum, uma placenta em comum, mas a cavidade amniótica é separada, né? Esse é um tipo de gêmeo monozigótico que tem um código genético entre eles idêntico. Agora, o mais difícil, né, o que é mais complicado em termos de desenvolvimento, é quando um indivíduo, né, ele vai formar, a partir de uma única massa interna de células que veio de um único indivíduo, você vai ter uma mesma cavidade amniótica, também o mesmo saco, e essas 2 camadas aqui, elas vão se separar posteriormente. Você vai ter 2 embriões a partir de uma única massa interna de células. Nesse caso aqui, com um âmnion único, único córion, única placenta, é que você tem alguns dos grandes problemas que a gente conhece aqui, que são chamados gêmeos chipófagos,
um grudado no outro, você não tem, às vezes, separação completa entre essas estruturas, porque as células estão muito próximas umas das outras, ok? Então, é isso que a gente pode falar sobre gêmeos, né? Tem muito mais detalhes, aqui eu estou fazendo uma introdução. E, como vocês sabem, hoje em dia a gente tem um grande acompanhamento aí intrauterino, né? A partir de líquido da cavidade amniótica, você pode fazer teste DNA, procurar mutações a partir, então, aí do ultrassom acoplado aí com a retirada de líquido amniótico, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de estudar. É uma matéria complexa, mas eu queria pedir para vocês procurarem os livros, ok? Não deixem de procurar os livros e lerem. A aula é uma introdução, mas vocês têm que se aprofundar, né, daquilo que tem no livro, tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu queria agradecer muito a toda a atenção de vocês.